Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje nós vamos viajar um pouquinho pela história de Canaã. E para isso convidamos José Antônio, da Aldeia da Vida, lá de Canaã, para contar um pouquinho dessa história para a gente. Seja muito bem-vindo, José Antônio. Rodrigo, o Eduardo está aqui na retaguarda, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu considero importantíssimo a questão, esse trabalho que a 4L desenvolve, que esse resgate da história de um povo, na visão dos seus moradores. Eu friso muito, pobre é um homem que não honra, não exalta seu torrão natal. Ele torna-se pedras que rolam em vários lugares sem pertencer a nenhum. Então, parabéns pela iniciativa, que Deus ilumine e proteja o projeto de vocês e que sucesso hoje e sempre. Pessoal, você que está assistindo esse podcast e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuir para mais usuários. Zé Antônio, antes da gente viajar nessa história de Canaã, eu quero que você fale um pouquinho para a gente quem que é o José Antônio Bittencourt. José Antônio Bittencourt é um canaense raiz que viveu em Canaã até os 17 anos de idade, até concluir a 8ª série, e depois foi para o mundo, igual qualquer outro aventureiro da Zona da Mata de Minas e principalmente da região. Então, acabou, o José Antônio morou em várias cidades, tive várias experiências de vidas, casei, tem filho, hoje tem neto, e tem uma oportunidade muito grande, um privilégio muito grande, que a partir de 94, voltei às origens de Canaã, participando das atividades políticas, culturais e desenvolvendo sempre um projeto voltado para o bem-estar da minha família, da minha comunidade, e do ser humano como um todo. Não posso negar que José Antônio Bittencourt é polêmico. Por quê? Porque eu tenho alguns princípios que não consigo abrir mão. É uns princípios que é a defesa da ética, da cidadania, a defesa da natureza no todo e, acima de tudo, ter essa luta para as pessoas ter bons pensamentos e praticar boas ações, que eu acho que isso que resume o princípio mais sublime de um cristão. Então, o José Antônio, em poucas palavras, é esse cidadão, Rodrigo. Poxa, gostei de ouvir, viu? Você falou em família aí, é só para eles não ficarem chateados. Fala o nome da família aí, dos filhos, da esposa. Que legal, muito legal. Antes de falar o nome dos filhos, eu vou falar o seguinte: eu sou José Antônio porque eu sou bisneto do Coronel Soares. E o Coronel Soares foi pai de uma pessoa muito importante em Canaã, que foi o Antônio Lopes Soares. E o Antônio Lopes Soares, entre os filhos que tiveram, eu me emociono até de falar, tiveram a Rita Soares Bittencourt, que é minha mãe, e eu tenho o nome José Antônio, que existe uma tradição familiar de o filho primogênito ter o nome dos avós, dos pais antepassados. Então, eu tenho nome José Antônio, está ligado a Coronel Soares, Antônio Lopes Soares, e meu pai, Antônio Rodrigues Bittencourt, e meu avô, pai, para o lado paterno, José Lourenço Bittencourt. Eu chamo José Antônio em função dessa ramificação histórica maravilhosa. E os filhos? Como chama? Os filhos, tem Gabriel Fioso Bittencourt, que é um artista plástico, hoje mora na Aldeia da Vida, casada com a Dani Tomichi, e eu tenho uma netinha maravilhosa, que é a Sol Tomichi Bittencourt, também reside na Aldeia da Vida, e sou casada há 36 anos com a Helenice Fiuza Bittencourt, é uma grande companheira nesse projeto de sonho e realizações da Aldeia da Vida, e tem uma convivência maravilhosa com a comunidade de Canaã e região. Antes de fazer a primeira pergunta para ele sobre Canaã, eu queria mandar um abraço para o José Ivani,
Grande José Ivani, prefeito aí de Canaã, cara super gente boa. José Ivani, um abraço, tá? Você tá registrado no coração nosso aqui da 4Ls. Vamos lá. Quando e como tudo começou a história de Canaã? Fala pra gente. Ó, os registros históricos, formais, são muito pobres na região de Canaã e os municípios vizinhos todos são os registros históricos. Tem alguns fatos bem curiosos. Um fato muito curioso é o seguinte: antes da descoberta do ouro em Ouro Preto e Sabará, existia uma expedição de Taubaté, comandada por um bandeirante chamado Antônio Francisco Arzão, genro do Fernão Dias, que ele já tinha informações seguras dos povos originários, dos indígenas da região, da existência de ouro em Ouro Preto e região, e encaminhou a primeira expedição saindo de Taubaté para vir para a descoberta do ouro. Em função das montanhas da Serra do Brigadeiro, em função da não identificação clara do Pico do Colombi, essa expedição, em 1693, interessante, existe um registro que eles foram parar entre Araponga e Ervalha e eles localizaram lá uma casa dos povos originários, Casa de Casca. Então, existe um registro muito bem documentado dessa expedição, que ela fracassou. E, para você ter ideia, só eu não lembro a data exata, só a partir de 1800 e alguma coisa, que vieram as primeiras expedições por Ouro Preto. Mas o registro seguro que existiu invasor na região de Canaã, Araponga e Ervalha, em 1693, através dessa expedição de Antônio Francisco Arzão. Mas, complementando sua pergunta, Rodrigo, vamos analisar um pouquinho a história de Minas Gerais. Como se deu o processo de colonização de Minas Gerais? Se deu, basicamente, o pessoal subindo o Rio São Francisco, que vindo da Bahia, as expedições vindo da Bahia, principalmente no ciclo do gado. Igual, por exemplo, você registra uma igreja antes do estilo barroco, no município de Matias Cardoso, desculpa, no norte de Minas, muito antes das igrejas de Sabará, Ouro Preto e tal. E também o processo de colonização começou, o pessoal subir no Rio Doce. Mas tem uma série de empecilhos que encontraram, e aqui não cabe a resposta. Mas, em síntese, Ouro Preto, o ouro estava exaurindo. O pessoal tinha informações seguras que existia ouro em Araponga. E essa existência do ouro em Araponga fez com que a necessidade da capitania de expandir e habitar uma região que eles tinham a questão geopolítica já definida, encaminhar uma expedição para Araponga em 1808 para tentar explorar o ouro em Araponga, sonhando que ia encontrar um ouro em abundância. Por que eu estou citando isso? Porque se você pegar os registros que existem, basicamente, na comarca de Piranga, que foi muito representativo na época, e os registros que existiam em Rio Pomba, todos citam a necessidade da colonização, do povoamento dessa região da Mata Leste de Minas Gerais. Então, essa expedição, em 1808, cumpriu um papel importantíssimo no processo de povoamento da nossa região, especificamente em Canaã. Nos registros que se tem hoje, quais que foram as primeiras famílias que chegaram? Essa é uma questão muito polêmica na nossa história. Primeiro, o seguinte,
Se você analisar a história do processo de colonização do Brasil, vieram muitos, principalmente muitos judeus, que foram expulsos da Espanha por o rei, acho, Fernando e Isabel. Esses vieram para o Brasil e, no Brasil, basicamente, eles foram para regiões onde eles pudessem ficar mais isolado possível. E essas regiões mais isoladas possível, uma das regiões foi nas regiões do Ciclo do Ouro, onde eles tinham mais liberdade de agir. E essas famílias de judeus que vieram para o Brasil e instalaram muito na região do Ciclo do Ouro, em Ouro Preto, Mariana, Sabará, eu estou falando do Ciclo do Ouro como um todo, e eu posso afirmar categoricamente, dentro de uma visão mais da história oral, que a nossa região foram habitadas por muitos cristãos novos, com uma forma que eles não serem perseguidos e não serem perseguidos e manter muitas vezes as suas tradições religiosas, eles mudavam de nome. Era muito comum o pessoal ter um nome, dar um nome, uma vinculada à natureza, vinculada a uma família tradicional toda. Mas Canaã, especificamente, foram as famílias portuguesas que predominaram a partir de 1908 em Canaã. Família Lopes, Valente, Soares, Camilo, Leles, que foram as predominantemente, que eles tinham uma irmandade muito forte, uma identidade cultural muito forte e uma vocação agrícola muito forte. Você falou que os pessoal primeiro eram cristãos que chegou ali. A primeira capela construída em Canaã foi a capela de Santo Antônio. Santo Antônio. Qual que foi o papel da sesmeira, Dona Lizarda, na doação de terrenos e na construção dessa capela? É interessante você analisar capela e automaticamente ver a denominação não careça. Careça significava basicamente comércio. Comércio é o quê? É um ponto, basicamente, de troca de mercadorias e também de você comprar alguns produtos, tecido, querosene, sal, que você não tinha na sua propriedade. Então, o papel da Dona Lizarda, sempre eu discuto isso muito em Canaã. Ele tem um papel duplo. O papel duplo é o seguinte, falou assim, aqui tem uma terra, que essa terra, eu estou passando um documento, dava o nome de patrimônio na época, para a paróquia, e você pode construir, que você tem sua liberdade. Então, veio duas vertentes. Uma, que o catolicismo, precisando de adeptos, vinha os fazendeiros construir as suas casas para seus familiares se hospedar e participar dos rituais religiosos. E vinha uma outra questão que não cabe no nosso debate aqui agora, mas porque a pequena produção agrícola e a escravidão demorou muito aqui na nossa região. Existiu uma escravidão camuflada, existiu uma exploração da mão de obra muito camuflada na nossa região ao longo da história. Então, é uma questão polêmica. Existiam ruas que, na verdade, eram grotas, sem nenhuma condição humana, que era habitada basicamente de meretrizes, pessoas já que não tinham força de trabalho, e construíam sua casa de sapé e pau a pique, e tinha apenas uma bica para lavar a roupa, e vendia a sua mão de obra a preço de banana para quem tinha um poder aquisitivo melhorzinho.
Então, o processo de povoamento de Canaã é muito dramático dentro dessa visão histórica. Pessoal, vocês que estão nos assistindo e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. E eu quero pedir também para vocês seguirem a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes. Zé Antônio, quem foi o capelão Padre Manuel Luiz Branco e qual foi o papel dele para o desenvolvimento da nossa região? Ô, Rodrigo, você chamar de desenvolvimento para a região é uma questão um pouco contraditória. Mas ele foi designado com uma grande comitiva pelo governador da província em 1808 para explorar ouro em Araponga. E, consequentemente, a missão dele era a missão de catequizar principalmente os índios puri da região, e também não deixar, eu vou chamar assim o termo, as pessoas que viessem na comitiva, e, na verdade, quando a gente chama comitiva, a gente não tem noção que era esse tamanho da comitiva. É pena que a gente não tem registro histórico, mas a comitiva era o mínimo 500 pessoas. Vou chamar um número grosseiro. Então, o pessoal, a forma de doutrinar era a questão da religiosidade, e o capelão veio com esse intuito. E um capelão conservador, que sempre estava cumprindo as orientações do governador da província, veio com o objetivo de explorar o ouro em Araponga e construir capelas, núcleos, pequenos núcleos urbanos, como uma forma de aglutinar essas pessoas e doutriná-las. Então, eu não vou chamar que teve um papel relevante dentro da contradição histórica, mas ele cumpriu esse papel. Ele cumpriu esse papel e os outros monsenhores, dependendo da denominação que se dá, que sucederam, também tinha essa doutrina muito conservadora, que era uma doutrina da Diocese Mariana em todo o seu período histórico, até recentemente. Voltando ao garimpo, quais que foram as maiores dificuldades que os garimpeiros, os colonos enfrentaram depois do declínio do ouro? É importante frisar que o declínio do ouro foi muito rápido, que era ouro em pó, em grande profundidade, e as condições do solo não permitia você fazer túnel com certa segurança. É interessante aí para os nossos ouvintes visitar Araponga e visitar as ruínas de túnel que existem em Araponga hoje, que estão preservadas, que a gestão pública municipal fez uma visita guiada para ver como que era. E o mais interessante é o seguinte, numa região montanhosa, ouro, você lava um ouro numa montanha, imagina a distância, você tem que trazer água e os canais ali, que o solo não permitia muito, como o córrego arromba, estoura, tal. Então, foi um ciclo de ouro muito fracasso e muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer o seguinte, o ciclo do ouro cumpriu um papel importante no povoamento de Canaã, porque vieram imigrantes com vocação agrícola e eles conseguiram aproveitar as terras férteis da região, expandir, construir suas famílias, construir suas fazendas e produzir um grande excedente de alimentos. Então, nós podemos falar que a agricultura também ela contribuiu para a consolidação do arraial em Canaã? Sim. Sem as condições favoráveis agrícolas de Canaã e sem esse estímulo, não ocorreria nunca o arraial. Eu não sei especificar dados exatos, porque os dados são muito contraditórios. E para vir esse bate-papo com você, que está maravilhoso, eu estou vibrando muito,
eu posso dizer a você o seguinte, que quem informar, por exemplo, Canaã, que um dado histórico, 1890, tinha tantas casas, já está te trucando. Porque, na verdade, é o seguinte, o número de casas em Canaã era muito pequeno em 1923, quando Canaã tornou-se um distrito. Calma, nós vamos chegar lá, Tá. calma. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que foram famílias muito trabalhadoras, com histórico de violência muito pequenos, que instalaram em Canaã e de um índio fantástico que está no DNA do seu povo até hoje. Quais que eram as principais atividades agrícolas em Canaã? Basicamente, antes do ciclo do café, que se deu em 1930, as atividades eram milho e feijão, cana-de-açúcar, basicamente açúcar mascavo, e a produção de pequenos animais, porco, galinha, boi. O boi foi uma... É interessante dizer assim, foi uma atividade intensa em Canaã, nesse período, mas o hábito alimentar da população de Canaã sempre foi muito ligado à carne de aves e carne suína. E interessante, eu fico me perguntando até hoje isso, porque nesse período todo o pessoal tinha uma produção de boi relevante e nunca desenvolveu alguma culinária ligada à carne bovina, sempre ligada à carne suína e a frango. José Antônio, Canaã, no início, ela não se chamava Canaã. Como que era o nome de Canaã antes e por que passou a se chamar Canaã? Rodrigo, esse é um desafio, porque, na verdade, é o seguinte, com o primeiro povoamento em torno da capela era Cariço, entendeu? Depois veio Santo Antônio da Palestina, entendeu? Aí teve a abreviação para Palestina e, no último momento, Canaã. Aí, todos os registros históricos dizem o seguinte, por questões religiosas. Eu tenho minhas dúvidas se foi só questões religiosas. Eu vou deixar isso aqui registrado, mas eu acho que foi uma influência muito grande da migração de pessoa origem judia, foram os judeus que vieram para o Brasil em 1500, vieram para o Ouro Preto em 1800, depois foram para a região de Canaã, e eles tinham, igual eles têm até hoje, essa questão muito firme. Então, hoje, eu vou contradizer vários historiadores e vários canaenses que afirmam que foi motivo religioso. Eu falo que foram questões ideológicas, doutrinária, sentimental e de raiz histórica que originou essa transformação de todos os nomes. José Antônio, e os negros, eles tiveram alguma importância em Canaã ou não? Rodrigo, é um tema que eu gosto muito. E é lastimável a gente perceber que não existem registros formais. E, ao mesmo tempo, você tem a culinária de origem afro, as festas de origem afro, as músicas de origem afro, presente no DNA do nosso povo, da nossa comunidade de Canaã. E, ao mesmo tempo, esse negacionismo sendo ocorrido o tempo todo. Em Canaã, eu posso dizer o seguinte, após a abolição da escravatura, existiu muitas fazendas que mantiveram muitos guetos que apenas o pessoal trabalhava apenas de troca da mercadoria para subsistência. E
Eu sou um apaixonado em carro de boi. Eu sou apaixonado com os carreiros. E Canaã, os maiores carreiros, os maiores carreiros, não vou explicar o nome aqui, todos foram origem afro que nós tivemos em Canaã até hoje, que tinha uma sintonia maior com o boi, uma sintonia maior com a natureza, um sincronismo como um todo. É emocionante perceber como o negro contribuiu com a formação de Canaã e contribuiu com a minha formação como um todo. Canaã, qual cidade que ela já pertenceu? Vamos fazer um pequeno corte. Emancipou em distrito em 1923, pertencendo a Viçosa. E São Miguel do Anta, antes da leva muito grande de municípios de Minas Gerais que emanciparam, que eu não sei nem especificar, eu acho que foi 114, e São Miguel do Anta emancipou em 1953. Canaã pertenceu a São Miguel do Anta em 1953. E essa emancipação de Canaã, sendo distrito pertencendo a São Miguel do Anta, eu digo assim, nunca vi um distrito pertencer a um município de forma tão maravilhosa. Canaã forneceu para o município de São Miguel do Anta um vereador fantástico chamado José Lopes Soares, que foi um sonhador com a emancipação de Canaã. Forneceu, entre aspas, estou falando sempre entre aspas, Alberto Pena Correia, que foi um político, vou chamar assim, generalista, que foi um dos caboclos, um dos mais visionários que eu conheci, autodidata, que ele era uma simbiose de Canaã e São Miguel, e o período durou muito curto, durou só 9 anos, que Canaã emancipou em 1962 de São Miguel do Anta. E eu fico muito feliz de você chegar em Canaã e ver um portal lá chamado Canaã Terra Feliz. Eu sonhei muito com aquele portal. Fiquei anos e anos sonhando com aquele portal. E eu acho que eu fui e a comunidade acolheu, que essa frase é uma frase muito linda. E quando você volta de Canaã, vai embora, Canaã não tem aquela frase, volte sempre. Tem uma frase, Canaã abençoada com a sua presença. Isso significa que nós somos muito pequenos aqui na face da terra. E Canaã é uma comunidade muito aberta para receber a equipe do 4L, todos os visitantes, e o número de pessoas que eu conheço e sonho em voltar em Canaã. Porque esse DNA está incorporado na cultura de um local, desse mundo muito globalizado, muito mecanicista, muito conturbado. Então é o seguinte, todo o processo que Canaã viveu de povoado, distrito, município, teve um povo que teve uma índole fantástico, que lutou muito para ter essa cidade maravilhosa que tem hoje. Deixar você se recompor um pouco aí. Se emocionou falando. Isso é sinal que ama a cidade, né? Vamos lá, vamos voltar então. Ó, Canaã, ela se tornou distrito em 7 de outubro de 1923. Quando que ela foi elevada a município? E quais que foram os marcos importantes que elevaram ela a se tornar um município? Nós não podemos negar o seguinte, que é o amor do seu povo à terra. E esses líderes políticos, eu destaco muito José Lopes Soares, que foi vereador em São Miguel, e
eu destaco muito esses políticos, Alberto Pena Correia, um pulso forte e mostrando que o local tinha uma identidade própria, entendeu? E tinha uma identidade que eu comungo com esse pensamento, uma identidade seguinte, uma identidade que nós somos pequenos, e somos uns pequenos que queremos juntar os pequenos para ser mais forte no amanhã. Então, hoje, é muito legal você perceber Canaã. As festas Canaã são maravilhosas. Por quê? Porque Araponga, os municípios vizinhos, todos participam. E vou relatar mais uma questão para você, que não estava na sua pergunta, e fugindo do estado. Canaã, de 1963, primeiro prefeito, Sebastião Lopes Soares, e eu posso citar todos aqui nominalmente, até atualmente, o Zé Vani, é um orgulho, não só para Canaã, para a região, Minas Gerais, como referência, respeito ao recurso público, respeito ao ser humano e um processo de escuta elevado com o cidadão. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, quero pedir também para vocês ir lá na nossa playlist de esporte, que nós fizemos um podcast com José Ivani, falando sobre o esporte de Canaã, essa gestão empreendedora que mexeu com o esporte de Canaã, não só de Canaã, como toda a região. Vai lá na nossa playlist de esporte, tá lá. Vai lá, assiste lá, vale a pena assistir esse episódio. Zé Antônio, como que o status de município impactou no desenvolvimento socioeconômico de Canaã? Eu acho que a emancipação política de qualquer pequeno município tem um impacto econômico forte. O seguinte, as pessoas ter, vamos supor, uma carta de alforria, que você tem autonomia de gestão de todas as questões, saúde, educação, logística e tal. E Canaã, acho que teve um privilégio muito grande de, assim que emancipou, com poucos recursos, ter gestores públicos maravilhosos. Deus Sebastião Lopes Soares, passando Alberto Pena Correia, Pedro Dias Lopes, e aqui não cabe citar todos, mas combinando hoje com o Zé Ivani, o prefeito de Canaã, são gestores públicos que têm um respeito muito grande ao recurso público e tem um processo de escuta muito grande com a população local. Então, a emancipação deu um salto muito grande no desenvolvimento de Canaã. E, Rodrigo, você não sabe, mas eu não posso negar aqui nesse registro histórico que eu sonhei muito com isso e contribuí muito com algumas obras relevantes em Canaã. Eu sonhei muito grande em Canaã ter um espaço cultural que tem, ter um parque de exposição que tem, um espaço físico da cooperativa dos pequenos produtores agrícolas que existe. E não só obras físicas, mas uma luta para a mudança de mentalidade como um todo. Você vê o ser humano não só como questão obra física, mas vê o ser humano como um todo. Então, eu fico muito orgulhoso de Canaã hoje ser uma referência em termos de saúde pública, ser uma referência em termos de um PSF e ser uma referência de projeto na área cultural e esportiva. Vou entrar agora num assunto que eu imagino ser bem gostoso. O que vem a ser a queima do alho? A queima do alho é um nome que poucos conhecem, mas todo mundo carrega esse DNA. A queima do alho, na verdade, está em todas as famílias, que é o registro da comida do tropeiro, do carreiro, do boiadeiro,
que nada mais é você usar o que se produzia na sua propriedade e criar um prato. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que a Aldeia da Vida, como que ela se encaixa nessas tradições da queima do alho? Eu acho que a Aldeia da Vida encaixa nas tradições da queima do alho, que eu vou especificar, mas encaixa muito na questão de uma luta e de um sonho de um turismo de base comunitária. Porque, como você sabe, você é um estudioso no assunto, o turismo no Brasil basicamente está quase zero. Você imagina a região de Canaã, Araponga e seu entorno. Então, atualmente o acesso foi facilitado numa história muito recente. Então, a Aldeia da Vida encaixa numa proposta de um turismo de base comunitária, de você oferecer opções de hospedagem, lazer e conhecer o cotidiano da zona rural de forma mais íntegra possível. Quais que são as principais atividades promovidas pela Aldeia da Vida? Eu vou falar o seguinte, as atividades basicamente estão muito estagnadas, mas a Aldeia da Vida é um incentivador do projeto Turismo Base Comunitário em torno do Parque Estadual Serra do Brigadeiro. A gente tem que voltar a fita um pouquinho. É o seguinte, em 2005 foi concebido o projeto Aldeia da Vida. Esse projeto, em 2005, eu consegui realizar, entre cavalgada e caminhada, e participando o grupo da Aldeia da Vida, participando de outros eventos, em 117 eventos durante 16 anos. E, ao mesmo tempo, o grande sonho meu, e hoje eu tenho a concepção que nós estamos no caminho certo, é incentivar aquelas propriedades que têm vocação turística, ecológica, ambiental, a receber visitante. Então, hoje nós temos alguns pontos maravilhosos no entorno do parque, para receber caminhantes, cavaleiros, e ciclistas e atividades afins, como uma forma de defesa do parque e como uma forma de integrar o homem, animal e natureza. E a Aldeia da Vida encaixa muito nesse projeto. A Aldeia da Vida, na verdade, é um laboratório. Ali está aberta a críticas, sugestões, mas hoje mesmo eu te convidei para nos visitar, para você conhecer um pouquinho o cotidiano da vida rural. Amanhã, o máximo que você vai fazer, que a sua mulher me falou, que você é um caboclo maravilhoso, mas não pode sofrer contrariedade, o máximo que você vai fazer é tratar de um porquinho amanhã cedo, assim que acordar, e tomar um suquinho de um suco detox. Como que a queima do alho contribui para manter viva a tradição cultural de Canaã? Não só Canaã, é região, né? A queima do alho, num primeiro momento, parece uma terminologia um pouco chique, assim, que ela foge ao contexto. Mas, na verdade, assim, de 2005, 2015, eu senti necessidade de desenvolver alguns pratos que contemplassem a culinária local e fosse de baixo custo, onde você podia fazer evento comunitário. Então, eu fico muito feliz de ter resgatado essa história um pouquinho do tropeirismo, do carreiro, do boiadeiro do Brasil e fazer uns pratos à base de milho, à base de arroz, feijão e ser muito delicioso. E quem experimenta meus pratos da queima do alho vibra e gosta muito, eu tenho a certeza disso. Fala pra gente, como que é feita essa preparação toda? Depende do prato, né? Por exemplo, o angu do cavaleiro é um prato muito simples de ser feito. Eu não vou falar aqui só o pulo do gato do cozinheiro, mas eu vou falar. O angu tem que ser cozido o mínimo 1 hora, igual nossas vós faziam, e molinho e cozido lentamente, entendeu? E
apenas hoje, o angu do cavaleiro mais estilizado, você adota uma postura, você faz um molho à base da carne que você tiver disponível, com muitos legumes e temperos, e monta o prato à base. E o queijo não pode faltar. O queijo, nós chamamos o queijo caseiro, o queijo artesanal, curado, que você rala o queijo, é muito saboroso, e você usa os ingredientes da horta que você tiver, salsa, cebolinha e manjericão, para dar um toque ali, e montado num único prato. Ele é muito gustativo, satisfaz com um café da manhã e abaixa o custo. Esse é um dos pratos. Se você quiser saber outros, eu falo também. Minutinho. Deixa eu falar com o Eduardo aqui. Ô, Eduardo, olha o que nós perdemos, hein? Podia ter pedido para ele fazer pelo menos uns 2 pratos desse e ter trago aqui. Eu tô com água na boca. Eu quero que você fale só mais um prato. O que leva o arroz. Eu já imagino qual que seja, mas eu quero que você fale para mim o que leva o arroz. O arroz, o prato que leva arroz, eu vou complementar para você 2 versões. E tem a versão moderna e a versão dos tropeiros. A versão dos tropeiros, que é maravilhoso também, era o seguinte: você estava numa comitiva, você tinha poucas panelas, poucos talheres, apenas o fogo no chão ali, a fornalha, para fazer o arroz, que esse arroz eu dei o nome de carijó. Por que carijó? Isso remete à infância do meu pai, que o meu pai contou que meu avô fazia para ele, que era fazer na única panela o arroz, feijão e a carne na única panela. Que é o seguinte: você coloca numa panela, geralmente os tropeiros, o carreiro fazendo numa panela de pedra, contar na primeira água, coloca o feijão, independente da variedade. Eu sou apaixonado com feijão roxinho, mas você pode colocar qualquer feijão sem caldo, porque o caldo não pode interferir no tempero. E, na sequência, você usa geralmente a carne é muito escassa, geralmente carne de porco, já ela bem partidinha, em cima ali, e colocava o ingrediente que você tinha. E você já colocava na mesa e servia em parte com um bolo. Esse é o estilo do tropeiro. Hoje, eu tenho o meu carijó, que é um pouco estilizado, que eu utilizo, e utilizei muito durante 8 anos consecutivos, nas cavalgadas em torno do Serra do Brigadeiro, um evento maior, para grupo grande, que nós iniciamos um grupo com 67 pessoas, e se eu falar aqui, eles vão trucar. E terminamos o evento depois de 8 anos consecutivos, numa cavalgada, em comemorar a festa do carro de boi em Alto Jequitibá, com 403 cavaleiros. E lá nós servimos também o carijó. E o carijó foi servido da seguinte forma: o arroz dormido, você esfarelava o arroz para não ter aqueles pedacinhos, e refogava o feijão sem caldo, com muito alho, e desfiava a carne, e nos tempos mais modernos você conseguia fazer um ovo mexido, que ele virava um ovo bem sequinho. Você mistura tudo numa única panela e faz um enfeite em cima com cheiro verde. E eu estou usando menos agora, eu usava muito pimenta rosa, mas a resistência é grande à semente de aroeira. E esse prato é o carijó, que é um prato típico dos cavaleiros da Serra do Brigadeiro de Canaã, Araponga e região, e da Aldeia da Vida. Tô com água na boca aqui, tá? O dia que eu for lá, vai ter um prato desse pra gente? Não. O mais interessante é o seguinte: não é o dia que você for lá, não. É você chegar e a gente criar de forma espontânea, criativa. O legal é você chegar e a gente criar em cima dos ingredientes que a gente está disponível no momento. Aqui, vamos mudar de assunto, porque tá barra pesada esse assunto. Você citou um pouquinho de turismo. Você falou em turismo. A gente não pode deixar de falar sobre o turismo ecológico de Canaã. E falando de turismo em Canaã, vem à minha cabeça na hora a Cachoeira Grande, que é o cartão
postal de Canaã. Uhum. Fala um pouquinho da Cachoeira Grande para mim. A Cachoeira Grande é um monumento, faz parte da minha história. E, em todos os momentos da Cachoeira Grande, eu participei da discussão e do projeto. Eu não lembro a data exata, mas acho que foi em 1996, que foi o primeiro projeto financiado pela Energisa, que é a concessionária que detém o poder dos 67 municípios da Zona da Mata, um projeto construído lá no PCH. Nesse período, a gente teve uma contribuição muito grande de um pessoal, de uns professores muito sonhadores, de uns técnicos muito sonhadores do UFV, que nos assessoraram para estagnar o projeto. E esse projeto foi capitaneado, se não falha a memória no momento, o professor Frank, da Economia Rural. E a grande surpresa nossa, que esse projeto voltou com uma grande força, uma grande envergadura em 2021, 2022. Voltou a vender esse projeto da PCH para uma multinacional. A multinacional mudou o nome só para camuflar as coisas, para Jequiri Energisa, e veio com toda a força. Aí que eu cito muito e eu gosto muito é o seguinte, que nada acontece sem uma participação comunitária. E, nesse momento, a família, as filhas do Paulo Defonso, que é a propriedade do terreno de Cachoeira Grande, acampou, junto com a administração municipal, uma mobilização muito grande para que estagnasse esse projeto novamente. Aí você fala o seguinte, antes de entrar na questão da aprovação do projeto, do tombamento como monumento natural de Canaã, você fala assim, não, mas lá é pouco visitado, tudo. A gente tem que analisar as coisas à luz da história. O monumento daquele, que é uma beleza ímpar, é um sonho de qualquer município ter, independente de estar sendo explorado ou não no momento, é um momento para ser mantido. E os projetos paralelos que a Jequiri Energia apresentava são extremamente furados. Eles apresentavam um projeto que ia manter o curso d'água o mínimo 70%. Se imagine nas condições climáticas atuais. Você lá precisando produzir energia. Quer dizer, você ia perceber um elefante branco. E, com isso, a Câmara Municipal de Canaã, junto com os familiares de Paulo Defonso e grupo de comunidade, e eu quero destacar muito aqui, existe um grupo aqui em Viçosa chamado Comissão dos Atingidos por Barragem. Eu não sei especificar o nome aqui agora, mas esse grupo é estudioso, demonstrou ao tempo todo conosco como foi a tragédia das pequenas PCH em Miradouros e outras regiões da Zona da Mata de Minas, que, na verdade, o pessoal não tem não só consciência ambiental, mas consciência nenhuma com a história de um povo, com a identidade cultural e nada. Então, até o momento hoje, eu falar assim que esse projeto, a partir do tombamento, pode reverter? Pode. Mas eu confio no bom senso do gestor municipal e na mobilização dos meus conterrâneos para que isso nunca aconteça na vida. A ambição das hidrelétricas são grandes, né? É impressionante. E o prefeito, ele votou na Câmara, né? Essa lei que foi aprovada por unanimidade, né? Fala pra gente um pouquinho dessa lei. Eu desconheço os artigos dessa lei. Interessante, foi uma discussão exaustiva, uma participação intensa de conterrâneos que vieram, que se deslocaram no dia das audiências públicas na Câmara. Então, foi todas feitas dentro dos parâmetros legais. Os parâmetros legais é isso.
quais os parâmetros legais que declara a Cachoeira Grande como patrimônio natural de Canaã, entendeu? E qual o nosso papel para as gerações futuras, mantendo esse patrimônio cultural hoje vivo, inteiro, belíssimo, maravilhoso, que vai ser uma referência para daqui 100, 200 anos. Pessoal, você que está assistindo o nosso podcast aí e ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like lá, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. E lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Você que quer dar aquela revigorada na sua identidade visual e precisa de alguém que gerencie as suas mídias sociais, isto é com a MV Digital. Zé Antônio, o asfaltamento da BR-482, ela foi um dos principais marcos para o crescimento de Canaã? Ou não? Rodrigo, eu não posso negar. Sabe que mesmo que ocorreu de forma fragmentada, era um sonho antigo do município de São Miguel do Anta, Canaã, Araponga, e a comunidade mobilizou muito para isso acontecesse. E ocorreu uma pressão muito grande política na época, que eu acompanhei, e foi feito de forma fragmentada, mas foi concretizado com asfalto de boa qualidade. E isso impulsionou, porque o mineiro ele tem uma tradição muito de inferioridade. E Canaã sempre se sentiu muito inferior a outros municípios, em função de chegar em Viçosa e falar assim, antes de você chegar em Viçosa, passa no posto, toma uma ducha no seu carro. Isso é interessante, virou um pouco folclore, e com o asfaltamento estimulou as pessoas a ter mais, além que tinha mais amor à terra, mais amor, e investir, de uma forma geral, e escoar a sua produção de forma mais facilitada. Então, foi um marco muito relevante e a gente registra o esforço da comunidade e de todos os gestores públicos, estadual, federal, municipal, o que essa obra ocorresse, aconteceu. Você acha que isso impactou muito a economia de Canaã? Olha, você não tem parâmetro para medir questão de impacto. Esse impacto só acontece a longo prazo, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que a valorização imobiliária em torno da rodovia ocorreu muito, entendeu? Hoje, minha propriedade é cortada por rodovia e hoje ela tem um valor muito superior se não fosse cortado por rodovia, e teve outros empreendimentos que foram muito impactados, entendeu? Então, a rodovia e a forma que foi construída, ela impactou muito, principalmente, o turismo ecológico no Parque Estadual Serra do Brigadeiro, que as pessoas hoje chegam em Araponga por asfalto, isso impactou muito. Já que a gente está falando em crescimento, me fala assim, a expansão imobiliária ali no Vale da Tiririca, qual o impacto que ela está trazendo para Canaã? Você é um conhecedor da região, Rodrigo, eu fico feliz em saber disso, né? Existia 2 meninas dos olhos em Canaã ao longo da história. A comunidade PRM, onde a comunidade é de pequenos produtores agrícolas, onde foi originária a família Lopes Soares Valente, que eu tenho que destacar uma coisa nessa comunidade. Dentro dessa comunidade existe uma pequena comunidade chamada Comunidade dos Lopes. É a comunidade, em termos per capita, tem maior número de filhos e filhas em ensinos superiores e com mestrado e doutorado, que é uma referência fantástica. Isso é um lado de Canaã, que também foi contemplado como asfaltamento. O Vale da Tiririca é a grande interrogação hoje. Como ela está 5 quilômetros de Canaã e 7 quilômetros de Araponga, a distância máxima, entendeu? E o asfaltamento, e ser cortado para uma linha de alta voltagem de energias,
e uma vocação agrícola, hoje é um vale hoje que se você visitar o sul do país, o Rio Grande do Sul, sei lá, Canela, Gramado, Bento Gonçalves, ou visitar qualquer cidade aqui na divisa de Minas com São Paulo, a Serra da Mantiqueira, você vai sentir, visitando o Vale da Tiririca, você vai sentir como está visitando qualquer esses municípios. Então, é um orgulho para os canaenses, o Vale da Tiririca ser um lugar de pequenos produtores agrícolas, com a produção diversificada, com respeito à natureza enorme e com a valorização imobiliária enorme. Voltando à agricultura, hoje a cafeicultura é a principal atividade agrícola de Canaã. Sim. Eu brinco o seguinte, eu não tenho dados para te apresentar aqui agora. A principal renda per capita do município pequeno, de Minas Gerais e do Brasil, são as aposentadorias, a aposentadoria rural, urbana e as aposentadorias complementares. A segunda fonte de renda de Canaã é o café. E o café com a predominância muito grande, por quê? Porque o café divide riquezas. O café de montanha tem um emprego muito grande de mão de obra braçal e, ao mesmo tempo, ele proporciona, vou chamar assim, um efeito cascata na comunidade local. O recurso do café fica na comunidade local. É muito importante isso. Eu ia te perguntar isso, como que os investimentos na cafeicultura, ela contribui para o crescimento de Canaã? Já que você disse que ele fica na região. Sim. Né? Aí você está ligado a diversos fatores. Foi o asfaltamento, o acesso à Viçosa facilitado, o acesso a outros centros facilitado. Com isso, as pessoas sentiram mais facilidade em investir no local, em casas, em outras benfeitorias, mesmo no meio rural, de bom gosto. O café fica no local em função desse efeito cascata, porque você compra, geralmente, os produtos agrícolas herbicidas no local, você emprega um contingente muito grande de mão de obra na apanha do café local e, ao mesmo tempo, o seu excedente na propriedade, você investe nas melhorias locais. Então, é um pouquinho aquela teoria keynesiana, quer dizer, o recurso circulando na própria comunidade. Estamos quase chegando ao final do nosso podcast. E eu queria voltar um pouquinho na cultura. Hoje, para você, como que é a cultura em Canaã? E você sabe me dizer se tem algum projeto ou alguma iniciativa para manter viva essa cultura, se porventura existir? Não sei como que está a cultura lá hoje. Rodrigo, sem prolongar muito a resposta, é o seguinte: a Zona da Mata Leste de Minas Gerais é uma região sem identidade cultural nenhuma. Igual, por exemplo, para mim, eu vim conversar contigo, eu tentei fazer algumas pesquisas e não encontrava. Aí eu fui mais na cultura oral, do que eu já ouvi dos passados, registros que eu tinha para conversar contigo. E a cultura de Canaã não foge desse contexto, entendeu? Canaã, igual outros municípios da Zona da Mata, sofreu uma forte migração para São Paulo e Rio de Janeiro nos anos 70 e 60. Essa forte migração, ela impactou muito na cultura local, porque as pessoas que iam para esses grandes centros traziam a cultura, entre aspas, muito massificada, tudo. A música, o jeito, os trajes e tal. Mas, falando de Canaã, eu falo com muito orgulho. Existe um grupo em Canaã
que eles lutam muito para manter vivas essas tradições. Existe o congado em Canaã, conduzido por Doroti, que é o congado Romualdo Ferreira Lima, fugiu o nome correto aqui agora. Existe o esforço da gestão municipal de patrocinar e incentivar as festas religiosas e culturais que, ao longo da história, se perpetua, mas eu vou frisar novamente, a nossa região é uma região de pouca identidade cultural em função do que aconteceu em toda a nossa história. Nós falamos do crescimento da expansão imobiliária, falamos um pouco também do turismo. Como que Canaã está abordando a questão do desenvolvimento sustentável em meio ao aumento do turismo e da expansão imobiliária? Eu vou usar um ditado popular, muito coloquial no dia a dia. Você tem que adotar a postura, nenhum cabrito morrer, nem onça passar fome. Então... Repete de novo, como é que é? Nem o cabrito morrer, nem onça passar fome. Então, significa o seguinte, você sofre uma influência muito forte com o mundo globalizado, e você tem a atender determinadas demandas de gerações atuais com todo esse quesito, e, ao mesmo tempo, você tem que manter viva a sua história. Então, hoje, Canaã não foge esse contexto de qualquer município pequeno de Minas Gerais dessa luta. E frisando o que eu falei anteriormente, hoje nós temos a grata satisfação de ter gestores públicos municipais, uma assessoria que consegue fazer esse equilíbrio. Hoje, o incentivo em Canaã às atividades culturais no meio rural, o equilíbrio que eles têm junto com as diversas secretarias tem proporcionado isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, fugindo um pouco do raciocínio, mas Canaã hoje é uma referência do esporte na região. Canaã hoje é uma referência de encontro de jovens na região. Canaã é uma referência de encontro de casais na região. Então, isso é um orgulho para um canaense apaixonado com sua terra, igual sou eu. Zé Antônio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e espero que eu tenha conduzido esse bate-papo da forma que você esperava. Eu gostei muito e, de coração, quero agradecer mesmo a sua presença aqui. O Rodrigo, o Eduardo, vou dirigir ao Eduardo especificamente aqui, está com toda calma nos conduzindo nesse instante, e dizer que o orgulho é meu, que eu nunca esperava ser convidado para um podcast que tem um alcance social, político, cultural tão intenso, igual o patrocinado para 4Ls. E dizer o seguinte, eu gosto muito de algumas poesias, de algumas deixas, entendeu? Eu acho que nós temos que sonhar. E quando se sentir desanimado, alegra-te, ri de ti mesmo. E olha que eles ficaram acovardados e nada fizeram. Parabéns, 4Ls, parabéns, Rodrigo, parabéns, Eduardo, e por esse sonho de transformar esse mundo mais justo, mais fraterno, baseado na cultura, na ética e na cidadania. Muito obrigado. Pessoal, vocês que ficaram assistindo o nosso podcast até agora e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva lá, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e começará a transmitir para mais usuários. Até o próximo episódio.